Depois de uma grade mais fraca no primeiro dia do ano, nesse dia 2 nós já temos uma quantidade um pouco maior de jogos para poder trabalhar. Vamos falar sobre Premier League, sobre Copa Itália, sobre Premiership, Campeonato Escocês e alguns jogos extras também na La Liga. Vamos começar ao meio-dia falando sobre o Rangers e também às 14 horas sobre o Celtic. Infelizmente para o Rangers, ele poderia ter não só se aproximado do Celtic, mas virtualmente ultrapassado o Celtic na tabela, visto que o Rangers tem ainda 2 jogos a menos. Mas o que aconteceu foi o que já vinha acontecendo nos últimos confrontos entre eles, o Rangers perdendo para o Celtic. Isso fez com que o Celtic conseguisse abrir uma quantidade de pontos que já deixa o Rangers um pouco incomodado. Se o Rangers vencer os seus 2 jogos virtuais atrasados, o Rangers vai a 49 pontos e fica a 2 pontos do Celtic. O Celtic tem vacilado nessa temporada, bem mais que o Rangers até, mas no momento decisivo o Rangers acabou se complicando. Quem pode se complicar, na minha opinião, são os 2 favoritos. A gente vai tentar entender o que os não favoritos, o que as zebras podem aprontar por aqui e o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de trabalhar. Depois a gente vai falar sobre o West Ham e Brighton, 2 equipes muito boas que vêm de bons resultados. O Brighton veio de uma goleada aplicada para cima do Tottenham por 4-2, um show do De Zerbi, João Pedro jogando muita bola. E o West Ham vem de um 2-0 no Emirates para cima do Arsenal. Não é qualquer resultado também. E o último jogo entre eles foi 3-1 para o West Ham, com aquela característica peculiar que o West Ham tem e que a gente vai comentar também no dia de hoje. A gente vai encerrar falando sobre Copa Itália, né? Tivemos várias equipes grandes já sendo eliminadas da Copa Itália nessa fase. Tivemos o Napoli saindo, a Inter de Milão saindo e agora é a vez do Milan tentar se classificar contra o Cagliari com uma cotação de 1,45. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 2 de janeiro. Começamos o nosso planejamento com Rangers e Kilmarnock, meio-dia, Campeonato Escocês. O Rangers contra o Celtic, na derrota contra o Celtic, ele interrompeu uma sequência de 17 partidas sem derrotas. Então, quando a gente pega a totalidade do campeonato, a gente pode afirmar que o Celtic ele vacilou mais do que o Rangers contra equipes menores. O Rangers vacilou agora contra o Celtic. Porém, isso é um fator muito decisivo na hora de finalizar um campeonato, na hora de entregar um título, porque praticamente quem disputa o título todo ano são os 2. Então não adianta nada eu ficar 20, 25 jogos sem perder se as minhas 2 derrotas, se as minhas 3 derrotas do ano vão ser contra o meu maior rival. E o Rangers tem que começar a pensar nisso. É óbvio que o Celtic tem vacilado contra equipes menores, mas quando chega para fazer o dever de casa de fato, que é onde define-se o campeonato, o Celtic não tem vacilado e o Rangers acabou perdendo essa partida para a equipe do Celtic. Foi uma derrota merecida, tá? O Celtic, na minha opinião, eu vi o jogo inteiro, jogou muito melhor. O Rangers agora enfrenta o Kilmarnock. Eu coloquei os 2 favoritos podendo se complicar nessa terça-feira. Eu vou tentar explicar o meu ponto aqui para vocês. Antes da gente começar, eu vou te pedir apenas uma coisa, a sua boa vontade de deixar o like no vídeo. Vai me ajudar demais, ainda mais agora, ano novo. Galera tá tudo ainda de ressaca da virada, ainda tem carne para assar na churrasqueira, ainda tem bebidas para serem degustadas na geladeira também. Então, se você puder deixar o like no vídeo, vai ser bem interessante e já vai me ajudar muito, tá bom? Se você quiser se inscrever, vai acompanhando o conteúdo se você gostar. Vai ser um prazer ter você por aqui. Primeiro vamos entender o lado do Kilmarnock. O que essa equipe pode apresentar de dificuldade? O Kilmarnock está na 4ª colocação. Não vai disputar título, não vai disputar em relação a esses 2, não tem como. Tá? O máximo que eles conseguem aqui é passar para aquela rodada chamada a rodada de Championship, né? Que é quando todos se enfrentam novamente. O Kilmarnock, nos últimos jogos, tem feito uma campanha muito boa, inclusive com vitória para cima do Celtic. Esse foi um dos, entre aspas, pequenos que conseguiram vencer a equipe do Celtic, coisa que o Rangers não conseguiu fazer. Então, ele vinha de 2 derrotas para o Hibernians e para o Hearts, um empate contra o Ross County e aí emplacou 6 jogos sem derrota com 2 empates e 4 vitórias. Por isso, pela boa fase do Kilmarnock, a gente pode imaginar que existe, além do fato dele ter vencido o Celtic, que existe uma possibilidade dele tentar complicar a vida do Rangers. Quando eu digo que um favorito pode se complicar, não quer dizer que ele vai, quer dizer que ele pode, para a gente poder dobrar a nossa atenção, né? Só que eu também gosto muito de lembrar que o fator momento é muito importante. Por mais que o momento do Kilmarnock seja muito bom, a cobrança do Rangers por conta dessa derrota no derby vai ser muito grande. Uma equipe que vinha ganhando todos os jogos,
nos últimos 10 jogos tinha vencido 8 e empatado apenas 1, perdeu para o Celtic. Então essa cobrança, principalmente na frente da torcida, o Rangers vai ser obrigado a vencer esse jogo. Se vai vencer ou não, não sabemos. Mas aqui a gente tem uma balança, né? Enquanto a gente tem o Rangers precisando muito da vitória, o Kilmarnock não tem nada a ver com isso. É um time que vem jogando bem, é um time que vem complicando a vida, principalmente dos maiores, tá? Então toma bastante cuidado com isso. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Rangers é um dos melhores mandantes da competição, 80% quase de vitórias, saiu na frente em quase 60% dos jogos, falha pouco em marcar e tem sofrido pouquíssimos gols. Só que o Kilmarnock não é uma equipe tão frágil defensivamente, não sofre tantos gols assim. O maior problema do Kilmarnock é em relação a marcar gols fora de casa e conseguir, por exemplo, vencer os seus jogos. Tá? O primeiro tempo do Rangers é superior, o dobro, mais que o dobro de vitórias, o triplo de vitórias, o número de derrotas é parecido, menos gols sofridos e 3 vezes mais gols marcados. Isso é muito bom, tá? Já dá para buscar, quem sabe, uma possibilidade de trabalho do Rangers no primeiro tempo. No segundo tempo, o Rangers continua superior na maioria dos quesitos, marcando mais gols, tomando menos, só que curiosamente o Kilmarnock consegue definir um pouco melhor a sua defesa, se organizar um pouco melhor, passa a tomar menos gols e menos derrotas. Tá? Mas ainda assim, o Rangers é superior. Nos momentos dos gols, temos uma aceleração muito grande do Rangers nos minutos finais, e foi assim que ele chegou no seu gol contra o Celtic. Se eu não me engano, o Rangers marcou contra o Celtic no minuto 88. Bem próximo não, né? Dentro do momento de aceleração que o Rangers gosta de ter. Então, dá pra gente buscar, quem sabe, uma situação de gols nos minutos finais. O Kilmarnock também marca e sofre nesses últimos minutos de jogo, tá? Se você é um trader por aqui, assim como eu, como a gente já encontrou um Rangers que vem aplicando superioridade nos seus adversários no primeiro tempo, podemos vir com um pouco de expectativa. Não com a posição já montada, mas com um pouco de expectativa para buscar esse back favorito no primeiro tempo e essa estabilização do preço. Para você conseguir trabalhar a estabilização do preço sem ter prejuízo, você precisa trabalhar numa bolsa esportiva. Não tem como você correr disso, tá? A maior bolsa esportiva do mundo é a Betfair. Vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar também um cardzinho aqui para você conhecer o novo bônus da Betfair, que para mim foi o melhor já criado, que é um bônus de reembolso no seu aprendizado, principalmente para você que vai se registrar agora, tá? Um bônus de até R$200 de reembolso. Não tem nada a ver com rollover, com odd mínima e tudo mais. Você vai receber se você cumprir o regulamento e eu explico ele certinho nesse vídeo aí, tá? Se você é um punter por aqui, com esse tipo de cotação, eu não consigo te indicar a vitória do Rangers seca. Você pode, talvez, tomar uma atitude um pouco mais ousada, né? Essa atitude ousada poderia ser de duas formas. A primeira, buscar uma vitória do Rangers no primeiro tempo. Eu não gosto muito, porque eu tenho do outro lado o Kilmarnock, que é uma equipe que sofre poucos gols. Sofreu uma média de apenas 1 gol por jogo, então ele pode tentar se segurar. Mas o primeiro tempo é onde o Rangers desempenha talvez um futebol mais agressivo e na frente da torcida talvez tenha que dar essa resposta por conta da derrota contra o Celtic. Quanto mais cedo ele fizer esse gol, mais aliviado ele vai ficar e a torcida vai ficar. Então, se for para te indicar isso, que você assista os primeiros 5, 10 minutos do primeiro tempo antes de tomar essa decisão, para que você entenda o ambiente do campo. Tá? Se você encontrar um ambiente desfavorável, o Rangers não jogando tão bem, tomando apavoro do Kilmarnock, aí eu não aconselho. Tá? A segunda opção seria um handicap asiático, tentar buscar uma vitória do Rangers por mais de 1 gol de diferença. Das últimas vezes que o Rangers recebeu o Kilmarnock, ele venceu por 1-0, 2-0 e 3-1. Somente em 2 situações nós tivemos essa vitória por 2 gols de diferença. Então, eu sinceramente acho um placar um pouco ousado demais. Tá? O melhor dos mundos seria o quê? O Kilmarnock sair na frente pra gente buscar uma virada do Rangers, ou pra buscar uma dupla chance do Rangers, ou não fazer nada no primeiro tempo, torcer para que o Kilmarnock consiga segurar a equipe do Rangers até os 60, 70 minutos e tentar buscar uma vitória do Rangers na segunda etapa. Eu acho que é mais saudável. Tá? Mas, se você estiver assistindo os primeiros minutos e encontrar um ambiente favorável para uma vitória do Rangers no primeiro tempo, pode ser interessante. Eu não tenho método para trabalhar primeiro tempo assim, só os 45 minutos, em relação a deixar correr até o final. Eu trabalho no trade o primeiro tempo, mas aí eu fecho a minha posição, não carrego para o segundo. Enfim, eu acho que vai por sua conta e risco, tá? Eu não gosto muito desse cenário de handicap asiático. Se fosse para escolher entre um dos dois, eu escolheria o primeiro tempo, mas desde que você sinta o ambiente das duas equipes, principalmente por essa necessidade do Rangers em dar uma resposta. Para mercado de gols, óbvio, favorito na frente do placar é sempre o mais ideal. Lembre-se que o Kilmarnock não é besta e complicou já a vida do Celtic, vencendo por 2-1. Falando em Celtic, que tomou
2-1 do Kilmarnock, vamos falar sobre St Mirren e Celtic pela 22ª rodada, mesma cotação, tá? Ouso dizer então que se a gente tem um super favorito fora de casa 1,29, se esse jogo fosse invertido, se o Celtic estivesse em casa, essa cotação do Celtic ia começar a 1,13, 1,15, né? Porque para você ter uma cotação tão baixa fora de casa, o mercado tem que estar confiando muito em você. O St Mirren, assim como o Kilmarnock, não está mal colocado, não está mal posicionado na tabela. Tá? 8 vitórias, 8 derrotas, é uma equipe bem mais assim agressiva. Como mandante, o St Mirren só sofreu 2 derrotas na competição e tomou menos gols do que jogou de partida. Então não é uma equipe tão fácil de ser furada, vamos dizer assim. O Celtic é o melhor visitante da competição, também tem poucos gols sofridos e tem o melhor ataque fora de casa. Nos últimos jogos entre eles, o Celtic venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Esse empate aconteceu na casa do Celtic. Quando o St Mirren recebeu o Celtic, uma derrota por 5-1, tá? Então dá pra gente perceber aqui que o Celtic ele tem uma hegemonia, mas na maioria das vezes o St Mirren também consegue marcar o seu golzinho. Aqui nós já temos uma balança um pouco diferente, né? Porque o St Mirren não vem numa toada extremamente forte como vinha o Kilmarnock. Ele tem uma vitória contra o Aberdeen, teve 2 derrotas, um empate, mais uma vitória, mais 3 derrotas. É uma equipe um pouco mais inconsistente. Mas quando a gente filtra em casa, é uma equipe que sofre menos gols. Olha para quem ele perdeu a última vez em casa, para o Kilmarnock. Então o Kilmarnock não é uma equipe boba. Porém, a questão da balança é o seguinte, o Celtic vem muito motivado, porque ele vem de uma vitória contra o Rangers, ele sabia que o Rangers tinha a chance de ultrapassá-lo na tabela, e ele conseguiu segurar o Rangers com 2 pontos de diferença agora, mesmo que o Rangers vença os seus 2 jogos. Vai que o Rangers vacila nesses 2 jogos. A situação do Celtic fica muito tranquila. Eles se enfrentam, se eu não me engano, 3 vezes ao longo do campeonato. Se eu não estou enganado, eles vão ter ainda mais algumas pelo menos 2 partidas, né? Então tem chance ainda do Rangers se recuperar, mas caso o Rangers vacile contra os pequenos, como o Celtic já vacilou, o Rangers pode ter essa dificuldade também ampliada. Né? Aqui no caso do Celtic, se o Celtic tivesse perdido aquele jogo contra o Rangers, eu iria encontrar talvez um favorito com muito mais gana, com muito mais vontade de dar uma resposta, como eu acho que o Rangers vai fazer. Mas como o Rangers já perdeu, o Celtic vai entrar um pouco mais tranquilo. E essa questão de entrar um pouco mais tranquilo pode significar que o Celtic vai resolver quando quiser. Não tem aquela necessidade de dar uma resposta. Então eu vou evitar qualquer coisa de primeiro tempo por aqui, tá? Com toda a sinceridade. Não vou te indicar nada de primeiro tempo de antemão. Só por essa interpretação. Posso estar errado, mas enfim, vamos lá. Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Tem um botãozinho aí embaixo escrito Seja Membro e tem também um anexo aí que o William deixa. Conheça o clube de membros, torne-se membro, para você ver um videozinho que vai te ensinar como é que funciona. Mas o PDF está disponível aqui para você ver na tela sem nenhum tipo de burocracia. Tá? 80% de vitórias do Celtic fora de casa, isso é muita coisa. Saiu na frente 80% dos jogos, metade desses jogos ele não sofreu e em apenas 10% ele deixou de marcar. Uma equipe formidável fora de casa, né? O St Mirren, quase tudo 50% por aqui, ó. Saiu na frente 50%, 50% de vitória, ficou sem sofrer também 50% dos jogos, defesa muito boa em casa, mas já é uma equipe que falha um pouco mais em marcar. Enquanto a média do Celtic é de 2,3, o time do St Mirren marcou apenas 1,4. Só que as duas equipes ficam abaixo de 1 gol por jogo sofrido. O primeiro tempo do Celtic é bom, mas o primeiro tempo do St Mirren não é ruim, né? O número de vitórias é próximo, o número de derrotas do Celtic perde menos, o Celtic sofre menos gols e marca mais. Mas perceba que o St Mirren não é uma equipe ruim no primeiro tempo. No segundo tempo, o Celtic amplia o número de vitórias, passa a ter uma discrepância talvez um pouquinho maior, mas, de novo, não é um segundo tempo ruim do St Mirren. Ele consegue corrigir um pouco os problemas defensivos em relação à derrota. O Celtic acelera e aumenta o número de gols marcados, e aí fica uma distância maior em relação ao St Mirren, mas o St Mirren continua marcando gols, e na questão de gols sofridos é bem parecido. Nos momentos dos gols, como sempre, né, o Celtic acelera bastante no final. Quem assistiu o último jogo do Celtic fora de casa, onde ele venceu por 3-0 o Dundee, viu que os 2 últimos gols do Celtic foram no finalzinho. Então o Celtic tem sofrido nos minutos finais, 66% dos seus gols ele sofre depois dos 60 minutos e ele marca quase 40% desses gols depois dos 80 minutos. E o time do St Mirren também tem um probleminha nos finais de jogo para poder resolver. Ele marca mais aqui na metade do primeiro tempo. Se você é um trader novamente, jogo para leitura, talvez o Celtic aqui tenha um pouco mais de dificuldade, porque o St Mirren em casa é um time difícil de bater, difícil de fazer gol, então
Talvez esse primeiro gol do Celtic, se é que vai ser do Celtic, ele tem um pouco mais de dificuldade. Somando a isso, não existe no Celtic aquela necessidade absurda de dar uma resposta. Já houve uma vitória contra o seu rival no derby, então o Celtic vai entrar tranquilo, né? Isso quer dizer que o Celtic pode resolver o jogo a hora que ele quiser, não necessariamente no primeiro tempo. Então, para você que vem só com a ideia, gol no primeiro tempo, vitória no primeiro tempo, toma um pouco de cuidado, tá? Pode acontecer, obviamente, o Celtic é muito bom, mas toma um pouco de cuidado. Se você é um Panther por aqui, não vou te indicar nada no primeiro tempo por conta dessa interpretação. De novo, posso estar equivocado, mas não vou te indicar nada no primeiro tempo. Prefiro pensar numa vitória no segundo. Então, torce para o Celtic não conseguir fazer esse gol no primeiro tempo. Se ele for para o segundo tempo empatando, você pode pensar numa vitória do Celtic no segundo tempo. Ou no mercado de gols no segundo tempo, já que o Celtic acelera bastante, sofre gols no segundo tempo, principalmente depois dos 60, e o Sam Mirren também sofre depois dos 80, tá? Aí dá para pensar nesses cenários. Nos últimos jogos entre eles, o Celtic fora de casa venceu por 5-1. A gente não tem tanto histórico aqui de quando o Celtic visitou o Sam Mirren, mas deixa eu dar uma consultada aqui nos dados ainda mais distantes. Olha só. 5-1 para o Celtic, 2-0 para o Sam Mirren, tá? Não está aparecendo aí, mas a penúltima vez que eles se enfrentaram na casa do Sam Mirren venceu. Depois tivemos um 0-0 e só então um 4-0 do Celtic. Então não é comum, quando o Celtic enfrenta o Sam Mirren lá na casa do Sam Mirren, uma vitória acachapante do Celtic. Aconteceu aqui em 2023 por 5-1, mas não é comum. Então toma um pouco de cuidado com os handicaps asiáticos, tá? Em relação ao mercado de gols, de novo, dá para pensar em gols se o Celtic estiver na frente do placar, desde que o Sam Mirren esteja se expondo. E óbvio, se quiser pegar uma cotação um pouco mais alta, a gente tem índice aqui de gols nos minutos finais para a gente poder aproveitar, tá? Desde que o jogo dê sinal, obviamente. 16h30 agora na Premier League, vamos falar sobre West Ham e Brighton, duas equipes que estão se destacando muito, inclusive contra os grandes, né? O West Ham vem de vitória contra a equipe do Arsenal fora de casa e obviamente atrapalhou o Arsenal nessa briga pelo título, né? Porque com um jogo a mais que o City é muito provável, e que um Liverpool também, é muito provável que agora o Liverpool se distancie e consiga abrir aqui talvez 5 pontos em relação ao Arsenal e talvez o City também consiga fazer essa mesma proeza, né? Óbvio, incompetência da equipe do Arsenal, mas não dá para dizer que foram contra adversários fáceis. O Brighton também vem de vitória contra o Tottenham, um cacete de 4-2, fora o ameaço, né? Na verdade, o Brighton só começou a ser ameaçado quando ele já tinha tirado o pé, já tinha tirado vários jogadores, mas o Brighton poderia ter feito outros e outros gols, porque foi realmente um nó tático do De Zerbi no Postecoglou, tá? As duas equipes se enfrentaram aqui no dia 26/8 e foi 3-1 pro West Ham. Eu tô buscando esse jogo pra gente poder interpretar um pouco de como é que foi aquela partida. Porque eu me lembro muito bem que aquele estilo que eu falo com vocês do West Ham, que ele não precisa ter a bola, se fez muito presente. Olha só as estatísticas do jogo que terminou 3-1 para a equipe do West Ham. 78% de posse de bola pro Brighton. No primeiro tempo, 84%. No segundo tempo, 73%. No total, 78% de posse de bola. 25 finalizações do Brighton contra 12 do West Ham. 10 do Brighton no gol e 7 do West Ham no gol. O Brighton teve 17 escanteios contra 4 da equipe do West Ham. E nós tivemos de grandes chances criadas e perdidas. O Brighton criou 2 grandes chances e perdeu as 2. O West Ham criou 6 grandes chances e perdeu 4. Ou seja, mesmo com 22% de posse de bola, 16% no primeiro tempo, mas 22% no geral, o West Ham criou de gols esperados 3,23, enquanto o Brighton criou 1,48. O que isso quer dizer? Que o West Ham não precisa da bola para criar perigo. Aliás, ele precisa recuperar a bola para criar, mas na maioria do tempo ele não precisa ter essa bola. E foi assim contra o Arsenal. A primeira coisa que a gente fez quando começou a planejar o jogo do Arsenal contra o West Ham, e teve muita gente que trabalhou a favor do West Ham naquele jogo, que foi uma ousadia muito grande, mas a primeira coisa que a gente fez quando resolveu planejar aquele jogo foi: desconsidere o fator posse. Porque posse, pro West Ham, tanto faz. E provavelmente tende a ser assim contra o Brighton. A diferença, de novo contra o Brighton, né? Mas a diferença é que dessa vez o West Ham joga em casa, na frente da torcida. Então eu não sei se o Brighton vai conseguir ter tanta posse de bola como teve na sua casa. Você aplicar quase 80% de posse de bola no geral
na casa do West Ham vai ser um pouco mais complexo, né? Mas se o Brighton quiser a bola, se ele gostar da bola, o West Ham vai fazer o seguinte, ele vai falar, toma, pode ficar com ela. Vai ser até melhor pro West Ham jogar em contra-ataque. Então, de novo, vou falar aqui para vocês, desconsidere o fator posse, porque o Brighton do De Zerbi, ele gosta da bola, ele quer ficar com ela. Então, o West Ham provavelmente vai falar, fique com ela, e ele vai jogar no contra-ataque. Por isso, a leitura desse jogo é muito mais perigosa. Porque você vai ver um time com a bola criando perigo, tentando ir para cima, subindo suas linhas, mas o West Ham está preparado para o contra-ataque. E aí, obviamente, você pode ser pego de calça curta. Outra informação que a gente precisa mencionar é que contra o Arsenal o Paquetá saiu machucado. E o Paquetá é um cara de ligação muito grande. Tem muita gente que não gosta do Paquetá, tem muito brasileiro que diminui o Paquetá, mas o que ele tem feito no West Ham é impressionante. Ele, no West Ham, é um dos principais pilares da equipe no meio-campo. Isso não sou eu falando, isso é você observar os jornais da Premier League, é você observar as críticas, o quanto que ele consegue enfiar a bola na frente para os atacantes. O Kudus, o Bowen, talvez até o Antônio esteja de volta agora. Então, é um cara muito importante. Só que, pelo que eu entendi, ele vai ficar uma semana afastado por conta dessa lesão. Eu não sei se essa semana afastado já considera esse inteirinho entre o final do jogo do Arsenal e esse jogo contra o Brighton, ou se o Paquetá só vai voltar no próximo jogo do West Ham, que vai ser contra a equipe do Bristol City na FA Cup, tá? Na terceira rodada de mata-mata da FA Cup. Se você na escalação conseguir encontrar o Paquetá por ali já, se ele se recuperar antes, é um fator muito importante aqui pro West Ham, tá? Se o Paquetá não jogar, obviamente, é um fator positivo pro Brighton. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o número de vitórias do West Ham é maior. O time em quase 90% em casa sai na frente. Tem bastante iniciativa dentro de casa. Falhou pouco em marcar, assim como o próprio Brighton, a gente já vai falar sobre isso. Porém, ficou mais jogos sem sofrer gols do que o Brighton. O Brighton sofreu gol em todos os jogos fora de casa. Também falha pouco em marcar. É uma equipe que marcou quase a mesma quantidade de gols do que o West Ham. O West Ham marcou um gol a mais apenas. Porém, o Brighton não sai tanto na frente do placar fora de casa e não tem número de vitórias tão grande. Então a gente consegue perceber aqui que mais vitórias do West Ham no primeiro tempo, nenhuma derrota, mais gols marcados e bem menos gols sofridos. O principal problema do Brighton, então, na primeira etapa é número de derrotas e gols sofridos, ok? No segundo tempo, o Brighton melhora, tem mais gols marcados que o West Ham, tem mais vitórias, tem menos derrotas e toma a mesma quantidade de gols. Continua sendo um problema a defesa do Brighton, mas é um time que melhora ofensivamente, tá? Então o segundo tempo ele é parelho. Os gols marcados de cabeça do West Ham e do Brighton são frequentes, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso, principalmente as bolas paradas, tá? E nos momentos dos gols também temos aceleração aqui nos minutos finais, para quem gosta de trabalhar over limite. O West Ham tem sofrido bastante no meio do segundo tempo, né? Final do primeiro, início do segundo até o meio, é curioso isso daqui. E o Brighton sofre bastante gol nos primeiros minutos. Então se o West Ham conseguir pelo menos ser superior em campo, talvez dê para buscar alguma coisa. O grande problema desse jogo é justamente as características. Se o Brighton tem a posse e o West Ham não precisa dessa posse, e o Brighton costuma sofrer gol com frequência no início, como é que eu vou buscar gol do West Ham se o Brighton tá com a bola? Se o Brighton domina as ações ofensivas? É perigoso, entende? É uma confusão mental que a gente tem, porque se eu trabalho contra o Brighton e tomo o gol do Brighton, eu vou pensar, poxa, mas eu tava contra a equipe que sofre gols com frequência no primeiro tempo. Mas ao mesmo tempo eu vou pensar, poxa, mas essa equipe tava dominando o jogo. Tinha mais posse, tinha mais poderio ofensivo. Então é perigoso. Essa leitura de jogo ela é muito complicada, tá? Para trabalhar correção de preço vai ser um jogo tinhoso, ok? Se você é um punter por aqui, eu não consigo direcionar você para nenhum dos lados. Eu poderia até pensar numa dupla chance do West Ham, porque em casa ele vem fazendo um excelente tipo de jogo, mas o Brighton não é besta e as duas equipes vêm motivadas, tá? Eu gosto de pensar no mercado de gols, porque o Brighton vem motivado e mordido pela última derrota que teve. E provavelmente o De Zerbi já vai tentar encontrar algum caminho para neutralizar esses contra-ataques do West Ham. E o West Ham tem esses contra-ataques muito aflorados, principalmente se estiver na frente do placar. Eu gosto de pensar no over 1,5, com uma cotação mais alta, talvez buscando um gol lá para os minutos finais, depois dos 60, 70 minutos. E não duvido de um ambas marcam aqui, mesmo na casa do West Ham, tá? Eu acho que é um jogo propício para isso. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 1-1, 3-1, 2-0, 4-0 e 3-1. Na casa do West Ham tivemos 1-1 e 2-0 para o Brighton, mas o momento do West Ham é muito bom, tá? Se a gente pegar os últimos jogos do West Ham em casa, marcou 1 contra o Palace, 2 contra o Freiburg, 3 no Wolves e 2 no United. Não tem sofrido gols com frequência em casa. O Brighton fora de casa sofreu pro Crystal, pro Aston, pro Chelsea, venceu o AEK e sofreu pro Forest também vencendo, tá?
Então eu gosto mais desse 1,5. Entre 1,5 ambas marcam. Se for com uma cotação mais alta, eu prefiro o over 1,5. Quem sabe até o 2,5. Depende do cenário do jogo. Vai que o primeiro gol sai cedo e o jogo abre. Pode ser interessante, tá? Vamos para a Itália falar sobre as oitavas de final da Copa Itália. Uma competição que já viu algumas grandes equipes serem eliminadas. A Inter de Milão perdeu para o Bolonha. Bolonha que vai enfrentar a Fiorentina. O Frosinone já eliminou o Napoli. Frosinone que vai enfrentar ou o Juventus ou a Salernitana. A Lazio espera o adversário de Roma e Cremonese. E o vencedor de Milan e Cagliari pega o vencedor de Atalanta e Sassuolo nas quartas de final, tá? Temos um Milan que foi eliminado da Champions, foi classificado e rebaixado, rebaixado para a Europa League, que está um pouco pressionado, né? O Milan fez um bom jogo contra o Sassuolo, né, em casa, não se complicou contra o Sassuolo, tomou alguns apavoros, mas na medida do possível fez um bom jogo. Não está numa distância tão grande dos líderes em relação ao campeonato italiano, mas eu acho muito difícil o Milan buscar o título italiano esse ano, né? Milan que venceu no ano retrasado, depois foi o Napoli e agora briga a Inter e a Juventus. Eu considero o Milan um pouco pressionado depois dessa eliminação da Champions, o Milan que é o segundo time com o maior número de títulos, e vai enfrentar um adversário que não vive boa fase. O Cagliari concedeu nos últimos 9 jogos, dos 10 que disputou, vem de derrota para o Verona, para o Napoli, para Lazio, para a Juventus, venceu o Genoa, a Udinese, o Frosinone, o Sassuolo de virada e empatou com o Empoli. Fora de casa, vem de 4 derrotas seguidas para esses times grandes e o Milan é um deles. Então se o Milan conseguir aplicar aqui um bom jogo, eu acho que consegue passar para essas quartas de final para enfrentar o Atalanta ou o Sassuolo. As últimas vitórias do Milan venceu Monza, Frosinone, Sassuolo, Fiorentina, PSG e perdeu para o Dortmund em casa. Também tinha uma derrota na Série A italiana para a Udinese, né? A Udinese não tinha vencido nenhum jogo, o Milan conseguiu essa proeza. O Milan saiu mais na frente do placar, tem mais vitórias. Aqui eu estou considerando dados da Série A, né? Porque as duas equipes estão na Série A esse ano. O Milan falhou menos em marcar e ficou mais jogos sem sofrer gol. O Cagliari tem um número de gols sofridos muito grande, tem poucos gols marcados, não tem tanta iniciativa. O primeiro tempo do Milan é melhor, bem melhor, a quantidade de gols marcados é muito grande. O Milan não perdeu nenhum primeiro tempo ainda em casa e venceu quase 60% dos jogos, tá? Só que o Cagliari não sofre tantos gols assim na primeira etapa. O Cagliari sofre mais gols no segundo tempo. Não venceu nenhuma segunda etapa e tem quase 70% de derrota. O Milan continua sendo muito bom no segundo tempo e, na minha opinião, é um time mais capacitado. Vamos ver se no live ele não se complica. Em relação aos momentos dos gols, principalmente por ser um jogo de mata-mata, o final do jogo pode reservar uma emoção bem interessante pra gente, né? Uma oportunidade bem interessante pra gente, principalmente se a gente tiver aqui um jogo desempatado. O jogo 0-0, como o pequeno vai jogar na casa do grande, é muito provável que o Cagliari tente se segurar, né? Vamos tentar segurar, vamos levar para prorrogação, para pênalti, mas se o Milan sair na frente, o Cagliari vai ter que se expor, né? Se o Cagliari sair na frente, aí é mais complexo. Aí a tendência é que a gente tenha um jogo um pouco mais amarrado. Mas olha só, nos minutos finais, o Cagliari marcou 80% dos seus gols depois dos 70 minutos. Não foram tantos gols marcados, então fica parecendo que a porcentagem realmente é muito alta, mas foi por ali. E ele sofreu, depois do minuto 60, 56% dos seus gols. O Milan sofre também com alguma frequência nos minutos finais, mas se o Milan estiver na frente do placar e o Cagliari se expor, a gente pode tentar buscar o Milan tentando talvez fechar o jogo, né, liquidar o jogo nos minutos finais por aqui. Se você é um trader, boa cotação para trabalhar um back favorito. Se o Cagliari se comportar bem compactado, a dificuldade do Milan vai ser em penetrar a área. Desde que o Milan consiga fazer isso com jogadas individuais, a gente pode tentar buscar esse back favorito no primeiro tempo do Milan. E óbvio, desde que o Milan não conceda contra-ataques para a equipe do Cagliari. Se você é um Panther, não gosta dessa cotação do Milan assim, de pré-live, acredito na vitória do Milan, mas esperaria essa cotação subir. Já que o Cagliari vem para compactar, se ele tiver sucesso nessa compactação, ele obviamente vai fazer essa cotação do Milan e subindo a conta-gota. Você pode tentar buscar talvez uma classificação do Milan no segundo tempo, tá bom? É improvável que o Milan se complique por aqui? Não, não é improvável. A gente já conseguiu ver que nessa Copa Itália a Inter já foi eliminada, o Napoli já foi eliminado. Então é sempre bom tomar um pouco de cuidado e não vir com tanta sede ao pote. Primeiro assista o jogo antes de tomar a sua decisão. Nas opções de jogos extras para essa terça-feira, temos a Real Sociedad enfrentando o Alavés. É um favorito, na minha opinião, que tem mais condições de vencer, né? Mas, enfim, é um jogo para assistir ao vivo também, mas eu gosto bastante dessa equipe do Real Sociedad. Para correção de preço na La Liga também nós temos 2 jogos, o Getafe com o Rayo Vallecano e o Valência
com o Vila Real. E nos jogos extras dos extras, né, para você que gosta de um submundo, temos o Hapoel Hadera contra o Hapoel Beersheva, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, seguimos firmes no nosso planejamento de trabalho e eu vejo você amanhã. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.